gente! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo pro Overdose Literário. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque hoje eu não vou fazer resenha, eu vou fazer uma comparação. E a comparação de hoje é entre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, e a série produzida pela Globo em 5 capítulos, Capitu. Essa série ela vem retratar a história do livro, e eu achei bastante interessante a série. Só que antes de eu falar um pouquinho sobre ela, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, porque muita gente talvez não conheça e vai ficar um pouco perdido quando eu falar a minha comparação. Então eu vou dar uma breve sinopse de como é mais ou menos, para vocês entenderem direitinho a comparação. Bom, é o seguinte, o livro de Machado de Assis, ele vem contando a história de Bento Santiago. Na verdade, é ele que narra esse livro. E o livro inteiro, ele tenta juntar as duas pontas da sua vida. Ele já mostra ele na meia-idade, sozinho, viúvo, morando no Rio de Janeiro, com o apelido de Dom Casmurro. E vamos dizer assim, que ele vai voltando no passado, ele vai contando tudo que ele lembra na sua memória. Ele era filho de Dona Glória, uma viúva rica, que havia perdido um filho quando ela era mais nova, quando ela tinha tido outro filho. Ela havia feito a promessa de que faria alguém padre, se tivesse outro filho. Aí o que acontece? Nessa época o Bento Santiago tinha um apelido de Bentinho. O Bentinho conheceu Capitu, sua vizinha que morava do lado, se apaixonou por ela. Aí o tempo foi passando, Dona Glória quis pagar sua promessa de que tornaria alguém padre e colocou o seu filho para ir para o seminário. Ele começou a ir no seminário, mesmo ele não querendo. Aí, até que José Dias, um agregado da família e muito amigo, acaba ajudando ele, porque como Dona Glória tinha prometido a alguém ao seminário, não tinha especificado que seria seu filho, ele poderia colocar outra pessoa no seminário e Bentinho estaria livre. Então, Dona Glória aceita, Bentinho volta, passa o tempo, ele vai fazer um curso de advocacia e depois casa-se com Capitu. Só que antes, no seminário ainda, ele encontra Escobar, que se torna seu melhor amigo. E Escobar também sai do seminário. Aí, enquanto Bentinho casa com Capitu, Escobar casa com Sanche, que era muito amiga de Capitu. A vida deles continua feliz até que Escobar e Sanche têm um filho com facilidade e Bentinho e Capitu não, eles demoram um pouco mais, eles têm dificuldade no início até que finalmente eles têm. Aí o tempo vai passando, as famílias felizes e tal, até que um dia Bentinho, ele tá trabalhando, ele vê uma foto de Escobar, ele olha pro filho dele, Ezequiel é o nome do filho dele, e então ele vê uma semelhança, aí ele começa a achar estranho, ele começa a ter muito ciúme, até que ele recebe uma ligação de que Escobar acabou morrendo, apesar de ser um excelente nadador, acabou morrendo afogado. Então ele deixa essa desconfiança pra lá. Aí o tempo vai passando, Ezequiel vai crescendo e ele começa a ver uma semelhança ainda maior com Escobar. Ele, tomado pelo ciúme, ele começa a tornar uma pessoa fria, cruel, ele começa a ter raiva de Capitu, então ele decide se separar dela, leva eles pra Suíça, deixando ela e o filho dele lá. Ele volta pro Brasil, passa um tempo, aí vai passando um tempo, Capitu acaba morrendo lá, e ele só vê seu filho de novo uma única vez, antes do seu filho ir pra uma viagem científica, onde ele acaba morrendo. Então, Bento Santiago, né, Dom Casmurro, ele vem retratando a história dele. É um livro muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. Esse aqui foi só uma sinopse bem rápida, não foi nenhuma resenha, foi só explicadinho bem rápido, só pra vocês ficarem um pouco curiosos e procurarem. Não vou falar muita coisa, porque senão, né, não tem graça depois. Agora vamos pra comparação. É o seguinte, eu li o livro e assisti a série e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. A minissérie, ela é boa em si, 5 capítulos, é curto e tal. Só que eu não gostei, porque a minissérie ela não é realmente fiel ao livro. Sabe, quando a gente é leitor, a gente tem aquela vontade de chegar e ver, eu quero ver uma coisa idêntica. Por quê? A gente lê, a gente imagina na nossa cabeça, só que a gente, quando falar vai lançar uma minissérie, vai lançar um livro, a gente quer ver como a gente imaginou, sabe? Mas não é assim. O livro, ele acaba sendo... o que acontece? A minissérie, ela acaba... Como é que eu posso dizer? Então, a série é o seguinte. Eu não gostei muito, não. Ela
É porque é o seguinte, a forma como eles abordaram, eles colocaram mais no estilo de uma ópera. Eu não gostei muito, não. Sinceramente, eu não gostei. Eu achei que ficou uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Muito circo, sabe? Não gostei. Na moral, não gostei. A questão é o seguinte, os personagens eles são apresentados de forma muito rápida, não é uma coisa mais assim, cada um, tipo, pra conhecer melhor, sabe? Realmente, eu acho que pra você assistir a série, você tem que ter lido um livro pra você colocar um pouco de lógica. Acho que uma das coisas que eu... poucas coisas que eu gostei na série, uma das coisas que eu gostei foi porque eles manteram o texto original. As falas, a cronologia, tudo foi mantido certinho. A questão das roupas também foram mantidas, as roupas de época, isso foi mantido. Outra coisa, o livro conta a história assim, Dom Casmurro contando a história, ele lembrando as memórias e tal. No caso da minissérie, é tipo assim, como se ele estivesse na cena. Só que ele estivesse na cena como um espectador. Ele estivesse ali vendo a cena acontecer. Aí vai representando isso pra gente. O bom disso é porque é bom você ver as expressões dele, lembrando e tal. No livro a gente não pode ver muito isso, mas na minissérie deu. Outra coisa, na minissérie também foi mantida a questão de que se Capitu traiu ou não Bentinho, ficou também essa dúvida, a gente não consegue realmente saber se traiu ou não, que é uma dúvida muito cruel, porque eu não saberia falar, porque não sei, é difícil de decifrar. Machado de Assis colocou uma dúvida muito grande na cabeça de nós. Queria saber, sinceramente. Voltando. Essa questão, o figurino, como é que eu posso dizer? O figurino foi mantido, uma questão de época, realmente ficou muito bom essa questão. A questão da linguagem também foi muito boa, mas o que eu achei um pouco estranho, tipo, a protagonista, ela tinha uma tatuagem no braço, só que, tipo, pra aquela época, isso que eu achei meio estranho, sabe? Não foi tão fiel quanto eu imaginei que seria. E a questão de... como é que eu posso dizer? A trilha sonora, ela foi feita de rock, samba e outras bandas, e algumas bandas nacionais. Teve a utilização de MP3 na minissérie, umas coisas mais moderninhas, acho que acabou tentando modernizar demais. E eu gostaria de ver a história de Machado de Assis, tipo, como realmente é, sabe? Uma coisa bem de época mesmo, pra você ficar naquela dúvida. Eu, sinceramente, não gostei muito da minissérie. Assim, eu recomendo que vocês assistam pra vocês falarem, né, o que vocês acharam ou não. Eu não gostei muito, foi os pontos que eu separei, porque não tem muito o que falar. Eu, sinceramente, não me agradou muito, não. Eu gosto mais de uma coisa que siga mais a risca ao livro. O livro é maravilhoso, eu recomendo. Vocês viram a minha sinopse bem rápida, assim, não ficou muito boa, porque a gente só quer falar um pouquinho, só pra vocês ficarem na curiosidade, mas... eu não gostei muito não da minissérie, então fica a critério de vocês. Se vocês gostarem, conta aí pra gente. E eu gostaria que vocês visitassem o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, visitassem o nosso blog. E também nós estamos com campanha agora, que é para ler o livro nas férias. Eu sei que muita gente não tá de férias, mas leia o livro. Porque eu acho que o livro é a mesma coisa que uma viagem. Então, uma viagem você pode fazer em qualquer tempo, não só necessariamente nas férias. Então, leia o livro e aproveite. Um beijão. Gente, foi muito bom estar com vocês. E eu espero postar um vídeo logo em seguida, mais pra frente, né? Então, até a próxima. Um beijão.